Oi, gente, Prof. Lívia aqui de redação, dando continuidade à estrutura do nosso texto. Vamos agora falar de desenvolvimento. Fizemos a introdução, show de bola. Agora a gente vai para os parágrafos de desenvolvimento, né, que é o momento do texto da gente realmente aprofundar a nossa argumentação. Lembrando que o nosso texto tem 4 parágrafos, um de introdução no começo, um de conclusão, claro, no final, e os 2 do meio de desenvolvimento. Vamos lá. Primeiro de tudo, vamos pensar no aspecto estrutural desses desenvolvimentos aqui. Olha só, número de frases, como os desenvolvimentos são parágrafos maiores, né? Nunca a sua introdução fica maior do que os desenvolvimentos. A gente pensa aqui em 4 a 6 frases. Mas assim, tá, gente? Isso pode ser variável, depende muito do seu jeito de escrever, depende muito ali do tamanho da sua letra, né? Daqui a pouco do tanto que você consegue escrever, mas geralmente aí girando em torno dessas 4, 5 ou 6 frases e cuidando, já falamos agora do número de linhas, de que os desenvolvimentos são maiores do que a introdução, do que a intro. Vamos chamar a nossa introdução aí carinhosamente de intro, tá? Então, se a sua introdução tem 7 linhas, os seus desenvolvimentos vão ter 8, talvez 9 linhas maiores, porque é o que faz sentido, né? Um parágrafo introdutório é mais direto do que um parágrafo de aprofundamento. Uso de conectivos, a gente mantém a lógica que já estávamos usando no parágrafo de introdução, entre as frases. Agora, cuidem do seguinte: esses conectivos, eles não podem, não devem ser usados de maneira aleatória, tá, gente? Não é só jogar ali no texto qualquer conectivo e pronto, deu. Não, eles têm que fazer sentido ao contexto. Então, por exemplo, vai adicionar uma ideia, além disso, ademais, outro sim. Vai concluir assim, logo, então, portanto. Vai apresentar consequência, consequentemente, por conseguinte, dessa forma, dessa maneira, enfim. Então, tem que ser conectivos que façam sentido. E a gente tem também, ó, fica a dica para vocês, os conectivos que são mais contextualizadores, que são um pouco mais neutros, tipo, nesse contexto, sob esse viés, nesse sentido, nesse prisma, a esse respeito, a respeito disso. São conectivos que se encaixam aí em partes variadas do texto, tá? Então, beleza, falamos aqui da estrutura do desenvolvimento. Agora, seguimos para o conteúdo. Primeiro de tudo, e essa dica é muito importante, selecionem um foco argumentativo por parágrafo de desenvolvimento. Olha só, às vezes o aluno acha que vai fazer bem para o texto dele ele colocar um monte de argumento diferente. Só que a prova de redação do Enem, lembrem-se disso, ela vai prezar pela qualidade argumentativa e não pela quantidade. Então, lá no tema do ano passado, lá no tema da valorização da herança africana, dificilmente eu vou conseguir aprofundar o legado histórico, o racismo atual, a falha na educação, a falta de políticas públicas, dificilmente eu vou conseguir aprofundar esses 4 argumentos. Por isso, a dica é: selecione um foco argumentativo por parágrafo de desenvolvimento. Ou seja, você tem desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. Então, aqui no desenvolvimento 1 é um primeiro argumento a ser desenvolvido e no desenvolvimento 2, um segundo argumento a ser desenvolvido. Por quê? Porque aí você consegue qualidade argumentativa. Se o meu desenvolvimento 1 todo for sobre falha na educação, eu vou conseguir aprofundar a falha na educação. Agora, se dentro de um mesmo parágrafo eu quero falar da falha na educação, do racismo atual, quero incrementar o legado histórico, quero botar a culpa no governo, eu não vou conseguir aprofundar tudo isso. Sabem que a habilidade de selecionar é prevista lá na competência 3, já falamos aí, que é a competência de argumentação. Então, é um foco argumentativo por parágrafo de desenvolvimento. Selecionou os seus focos, agora sim, a gente vem para a construção do parágrafo. Vocês vão reparar aqui que eu fiz essa divisão em 3 partes e não em 3 frases. Por quê?
Porque o número de frases pode ser variável, né? Tem aluno que vai fazer isso aqui em 4 frases, 5, 6, enfim. Então, eu divido em partes. A primeira parte, uma parte muito importante, é um anúncio do argumento que você vai desenvolver. Esse anúncio, ele vai funcionar para você como um ponto de partida. Ou seja, na primeira frase, se você quer falar da falha na educação, você vai dizer mais ou menos assim: de início, é necessário citar a falha educacional como impedimento para a valorização da herança africana. Ponto. Porque aí você sabe que todo o seu parágrafo vai girar em torno deste argumento que você anunciou. E é um ponto de partida não só para você, mas também para o corretor ler e entender, tá? Agora vem um aprofundamento da falha na educação. Então, a primeira frase é este anúncio do argumento que você vai desenvolver, ok? A parte 2, que é o desenvolvimento do parágrafo de desenvolvimento, né, realmente, ela já é um pouco mais incrementada. Aqui, você mobiliza um repertório sociocultural, de novo, pode ser um filme, um livro, um contexto histórico, uma animação, um conceito sociológico ou filosófico, enfim. Faz a costura do repertório à discussão, ao seu argumento e aprofunda o seu argumento. Daqui a pouco vamos comentar mais sobre aprofundamento do argumento, mas basicamente é uma exemplificação, é uma explicação, é você analisar essa falha educacional e como que ela se aplica em relação ao tema, enfim. Aqui é o momento de aprofundamento. E a parte 3, que no caso é a última frase do seu parágrafo, é um fechamento. Esse fechamento, ele não precisa ter grandes novas informações, né? Ele tá ali muito no sentido de dizer, ó, o meu parágrafo tem começo, meio e fim. Então, o fechamento aqui, você resgata o argumento, propõe brevemente que esse argumento, esse problema será solucionado, tipo assim, diante do exposto, percebe-se que a educação tem muito a evoluir no que diz respeito à cultura afrodescendente. Ponto, um resgate do argumento só para fechar o parágrafo. Assim, ó, essa estrutura que envolve começo, meio e fim, ela é muito boa para você não se perder. Sabe que às vezes a gente começa a escrever, escreve, quando vê não colocou ponto final, não organizou as ideias. Então, visualizar que o seu parágrafo tem começo, meio e fim, é legal para você se organizar melhor. Para não escrever tudo em uma frase só, escrevi tudo que eu sabia. Não, divide. Tem o anúncio, tem o aprofundamento com as devidas partes e depois eu tenho o fechamento, tá? Tá, e como que ali naquela parte do meio eu vou aprofundar o meu argumento? Olha só, não existe uma regra, tá? Tipo assim, é assim que se aprofunda o argumento e pronto, e se não fizer isso vai perder ponto. Mas existem padrões, né, que se repetem em textos que tiraram acima de 900. Existem padrões que se repetem em redações nota 1000. Geralmente, para a gente aprofundar um argumento, a gente gira em torno da causa desse argumento, que é um problema, da consequência e de exemplificação. Veja bem, se eu estou falando da falha na educação, eu posso pensar, tá, mas por que a educação é falha em relação a este assunto? Você trazer a causa do argumento é basicamente você dizer de onde que vem esse problema. Isso é muito legal, né? É uma contextualização. Enquanto você apresentar a consequência, é tipo você dizer para onde o argumento vai, tá? Mas e aí, o que isso vai trazer? Olha que lindo isso, né? Tipo, de onde o argumento vem, para onde o argumento vai, você cercou o argumento. Então, eu posso falar que a falha na educação é porque a educação realmente ela foi pautada inicialmente, né, nos moldes colonizadores, né? Primeiramente, os livros de história ensinavam que os colonizadores chegaram aqui para salvar uma população selvagem e tudo mais. Mas aí, né, com um pouquinho mais de senso crítico, de aprofundamento, a gente percebe que não. Que tudo que foi feito aqui foi feito de maneira impositiva, violenta, e aí trazendo para o tema da valorização da herança africana. Os africanos foram trazidos para o Brasil à força, para serem escravizados, para serem mão de obra, enfim. Trazer essa causa é falar, tá, o problema vem daqui. Tá, e o que isso traz como consequência?
um aluno que não conhece devidamente ou a história do Brasil ou as heranças africanas e então ele não vai conseguir valorizá-las. Ele vai ser um aluno que às vezes sai da escola ainda com preconceitos muito introjetados. Olha que legal, eu falei de onde veio e eu falei para onde vai. Meu argumento tá se bastando. Eu tô trazendo qualidade para um mesmo argumento. Exemplificação, gente, isso aqui eu gosto muito, tá? Vou até fazer umas estrelinhas aqui, ó, para vocês saberem que exemplificação... Nossa, mas essas estrelas aqui... Tudo bem, já tô dizendo que são estrelas. Desenho realmente não é meu forte. O exemplo, gente, é muito bom, porque exemplificação é uma forma de você meio que materializar o argumento. Então, o aluno vai ter preconceito contra as heranças africanas. Quais, por exemplo? Por exemplo, religiões de matriz africana, por exemplo, danças, festivais que remetem à herança africana. A exemplificação é como se fosse assim, a cereja do bolo para você dizer para o corretor, pronto, agora o meu argumento está completo. Tudo isso serve para preencher o que os corretores chamam de lacunas argumentativas. O que é a lacuna? Se a gente olha no dicionário, lacuna é um espaço em branco que precisa ser preenchido. Só que precisa ser preenchido por você e não pelo corretor. Então, quando você consegue, trabalhar dessa forma aqui, você consegue preencher essas lacunas e ter a chance de ter um argumento que foi considerado completo. Tá, agora para tudo isso ficar mais claro ainda, a gente vem para exemplificação. Isso aqui é de um texto, nota 1000 do ano passado. Quero só reforçar mais uma vez, tá, gente? Causa, consequência, exemplificação, voltando rapidinho. Não são obrigatórios. Não está escrito na grade avaliativa que tem que ter isso aqui. Eu é que estou passando para vocês estratégias argumentativas para o caso de você sentir que o seu argumento está um pouco estagnado. Não sei mais o que escrever. Pergunta a causa, pergunta a consequência, tenta dar um exemplo e por aí vai, tá bom? Tá, vamos ler juntos este exemplo aqui, analisando as partes que compõem este parágrafo de desenvolvimento. Dado o exposto, pode-se considerar a persistência de ideais eurocêntricos como empecilho para o reconhecimento do vasto legado africano no país, uma vez que tais formas de conhecimento são estigmatizadas em detrimento da valorização de costumes hegemônicos dos colonizadores. Qual que é o argumento anunciado? Persistência de ideais eurocêntricas, ok. Tal questão pode ser verificada sob o conceito de racismo estrutural, cunhado pelo antropólogo Silvio Almeida. Aqui eu tenho repertório sociocultural. O repertório sociocultural, ele pode ser associado tanto ao tema, como é o caso aqui, que fala de racismo estrutural, ou até mesmo a discussão ali dentro do seu argumento. O importante é que, em algum momento do seu texto, você tenha pelo menos um repertório que fale sobre o tema. Os outros podem ser associados ali à discussão, não tem problema, mas tem que estar bem costurados ali, tá? Em razão da naturalização do racismo em diversas esferas, há exemplo da linguagem e do uso de expressões como magia negra para vincular um sentido negativo ao que é negro. Aqui a gente já tem um repertório que é uma espécie de causa. Qual que é a causa da persistência desses ideais eurocêntricos? É que a gente ainda tem um racismo estrutural. O Brasil foi forjado nessa estrutura, de racismo, de ser um país escravista, e ainda hoje a gente carrega esse karma, do racismo estrutural. E um exemplo do uso de expressões como magia negra para vincular um sentido negativo ao que é negro. Um exemplo bem específico ao tema, gente? Isso é muito bom. Dessa forma, a consequência, o pensamento de desvalorização da herança africana se materializa no cotidiano, conforme denunciado por Almeida, que é o antropólogo Silvio Almeida, que foi citado aqui. E distancia a nação do desejo de aprender acerca dos costumes e valores africanos ao atribuir estereótipos de desqualificação a esses saberes, o que aprofunda o óbice. Óbice é a mesma coisa que problema, que desafio. Olha só como que este parágrafo todo gira em torno da persistência dos ideais eurocêntricos, muito alinhado àquilo que eu falei para vocês, qualidade argumentativa e não quantidade. É um foco para o desenvolvimento 1,
outro foco para o desenvolvimento 2. E aí eu exploro ao máximo aquele foco argumentativo que eu selecionei. Vamos ver mais um exemplo, dessa vez com um repertório sociocultural que está alinhado à discussão, mas que não necessariamente fala sobre o tema. Lembrando que vocês só podem fazer isso se em outro momento do texto houver um repertório que seja pertinente ao tema. Pelo menos um tem que ser. Vamos lá. Diante do cenário exposto, as políticas públicas ineficazes possibilitam a desvalorização do legado africano no país, uma vez que elas impedem o estabelecimento concreto de uma revisão histórica pautada em mais oportunidades, proteção e visibilidade para pessoas pretas. Primeira frase anunciou o argumento, que é responsabilização do governo, política pública ineficaz. Seguindo, repertório sociocultural na parte do meio. Consoante o sociólogo Emile Durkheim, uma sociedade sem regras claras, sem valores e sem limites encontra-se em estado de anomia social. Nesse sentido sociológico, olha a costura do repertório à discussão. Esse estado anômico pode ser observado na odierna realidade brasileira, trouxe para o Brasil atual. Na medida em que as políticas públicas ineficientes, é o argumento, o parágrafo todo é sobre ele, permitem o desprezo e o desrespeito com as religiões de matriz africana, a desassistência em áreas quilombolas e a ausência de representatividade em propagandas, por exemplo. O que aqui a gente tem em comum com o parágrafo anterior? Exemplificação voltada para o tema, específica ao tema. Muito bom fazer isso aqui. Com base nisso, fechamento. Uma mudança urgente e pragmática deve ser realizada visando a transformação dessa conjuntura de modo a não só valorizar a herança africana no país, como também a protegê-la. Deixei aqui 2 exemplos de desenvolvimento, quero que vocês observem o que essas estruturas têm em comum para reproduzirem no texto de vocês também. Fez a redação, fez o rascunho? Revisa o seu desenvolvimento. Você colocou um repertório ali dentro para incrementar o seu parágrafo? Fez resgate do tema? Porque o tema é anunciado na introdução, mas ele é resgatado ao longo de todos os parágrafos do texto. Não precisa copiar o tema toda hora, mas as suas partes principais têm que ser resgatadas em todos os parágrafos. Usou conectivo entre as frases, isso no texto todo? Cuidou para não haver repetições? Pronto, tem um desenvolvimento bom e aí você está pronto para fazer a conclusão. Bora então aí para nossa próxima aula para a gente encerrar o texto.